A iniciativa de propor legislação que conceitue e promova a conscientização, a prevenção, a diagnose e o combate ao bullying deve ser reconhecida como meritória. Trata-se de matéria extremamente relevante no contexto da formação de crianças e jovens com repercussão ao longo de todas as suas vidas. Na legislação sobre o tema, o Brasil se encontra atrasado em relação ao que vem ocorrendo em outros países. Em dezembro de 2011, por exemplo, o Departamento de Educação dos Estados Unidos da América, equivalente ao Ministério da Educação brasileiro, publicou um abrangente estudo denominado Análise do Estado sobre Políticas e Leis sobre Bullying. Esse trabalho revela que 46 estados norte-americanos possuem leis sobre o bullying. Em 43 deles, o fenômeno encontra-se claramente conceituado e 36 refere-se explicitamente ao cyberbullying, que é aquele praticado utilizando por meio das redes sociais de computadores, pelas as redes sociais e a internet. Em 45 dos estados, a legislação determina a adoção de políticas anti-bullying pelas escolas distritais. Essas leis foram editadas no período de 99 a 2010. O texto evidencia que esses diplomas legais dispõem sobre a matéria de forma similar ao conteúdo das proposições ora em apreciação e que foram consolidadas de modo oportuno no substitutivo aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Trata-se de questão realmente relevante e que vem sendo observada de modo especial e lamentavelmente progressivo no ambiente escolar. Este relator já teve a ocasião de se posicionar sobre o tema, quer dizer, eu já tive a ocasião de me posicionar sobre esse tema, ao apresentar parecer unanimemente aprovado por essa comissão no dia 13 de junho do ano passado, sobre o projeto de lei 3015 de 2011, de autoria do deputado Arthur Bruno, que instituiu o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Nesse documento eu afirmei: o bullying, entendido como o conjunto de violências simbólicas e reais praticado no ambiente escolar por estudantes contra colegas que apresentam diferenças ou características físicas e ou culturais que os identificam com grupos histórica e socialmente difamados e estigmatizados, impede o usufruto da igualdade formal na medida em que alija estudantes do direito à educação e ao ambiente escolar saudável e seguro. A escola, sobretudo a escola pública, é lugar de diversidade, de cor, etnia, classe social, sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, religião e idade. O bullying ameaça essa diversidade na medida em que sua principal característica é o isolamento social da vítima, que geralmente teme a agressor ou a agressora em razão das ameaças ou mesmo da concretização da violência física ou simbólica que decorre do fato de o agressor não reconhecer nem respeitar as diferenças identitárias e culturais à sua volta. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas públicas e particulares revelou que humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª séries e que as 3 cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. No dia 7 de abril de 2011, ocorreu um terrível massacre de crianças na escola Tasso da Silveira, localizada no subúrbio do Rio de Janeiro. A tragédia, segundo as investigações da Polícia Civil, foi cometida por ex-aluno da escola que sofria bullying por parte de seus colegas quando lá estudava. As crianças ou adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com baixa autoestima e sentimentos negativos sobre si e logo sobre os membros do grupo do qual fazem parte ou com o qual é identificado e que é o motivo último das violências e que são vítimas. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo, inclusive, contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar ou cometer suicídio ou homicídio, como é o caso do autor do massacre na escola de Realengo. O exame do presente conjunto de projetos de lei é a ocasião de reafirmar esse posicionamento e destacar que suas propostas, reunidas no substitutivo da comissão precedente na análise de mérito, apontam na direção de providências necessárias para oferecer a solução ao grave fenômeno social que é o bullying. No entanto, é possível apresentar algumas sugestões ao texto com o propósito de contribuir para o seu aperfeiçoamento. Temos presenciado um processo de banalização do conceito de bullying. O pouco conhecimento sobre o assunto nas instituições de ensino faz com que qualquer tipo de violência seja enquadrada como bullying, ao contrário, nenhuma delas seja enquadrada como tal. De acordo com a literatura acadêmica científica sobre a prática de bullying, existem 3 elementos indispensáveis para que uma prática de violência seja caracterizada como bullying. Primeiramente, a prática de violência deve ser intencional. Em outras palavras, o agressor tem a intenção direta e imediata de causar dano ao outrem.
Neste caso, uma briga entre crianças na recreação pela bola de futebol, ainda que seja constante, não pode ser enquadrada como prática de bullying, porque a intenção é ter a bola de futebol e não constranger ou agredir ou excluir o outro. Em segundo lugar, o bullying é a prática de violência repetida, ou seja, para ser bullying, a violência deve ocorrer sempre do mesmo agressor contra a mesma vítima e deve ocorrer frequentemente. Em terceiro lugar, a prática do bullying decorre a. Sem motivação evidente, o agressor não tem motivos relevantes para causar dor ao outro e a vítima não apresenta qualquer desequilíbrio com os padrões aceitos pela sociedade. B. Numa relação de desequilíbrio de poder em que o agressor se vê em posição vantajosa em relação à vítima, pois não sofre qualquer tipo de preconceito ou restrição de seus direitos, ao contrário da vítima, que neste caso faz parte de um grupo minoritário que já sofre algum tipo de preconceito ou de restrições de direitos. Tendo em vista as considerações mencionadas, a definição de bullying mais adequada e completa se encontra no artigo 2º do PL 908. Para efeitos desta lei, considera-se bullying qualquer prática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou ambos, causando dano emocional e ou físico à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Essa é a definição que consta no PL 908 que está pensado. O artigo 3º, em seu parágrafo 2º, enumera práticas que podem se enquadrar como prática de bullying. Nota-se que o inciso 10 não se encaixa no conceito de bullying aqui considerado. Ora, o trote não é repetitivo e não acontece contra uma vítima específica. Por isso, proponho que o inciso 10 cite o trote como bullying somente quando este incita a prática de tal violência. Ou seja, quando o trote incentiva a violência que se perpetuará ao longo do tempo contra um estudante específico. O trote é muitas vezes uma prática violenta que reforça ainda mais as práticas de opressão impostas pela sociedade, como a homofobia, o racismo e o machismo. No entanto, tal assunto deve ser tratado separadamente desta lei, justamente para evitar a banalização do conceito de bullying. No parágrafo 3º do mesmo artigo, será mais adequado não exemplificar os instrumentos da rede mundial de computadores cujo uso pode caracterizar o cyberbullying. O importante é a perenidade da norma, não as ferramentas existentes em dado momento de tempo, porque a tecnologia está se transformando o tempo inteiro e o que ele enumerou aí como as ferramentas utilizadas para a prática do cyberbullying pode se tornar obsoletas e surgirem novos instrumentos de materialização do cyberbullying. O artigo 4º do substitutivo proposto pelo deputado William Dipp institui as ações que deverão ser feitas pelas instituições de ensino para que esta lei seja de fato aplicada. No entanto, não podemos esquecer que as instituições de ensino são munidas de certa discricionariedade no que tange ao regimento escolar e o regimento interno da entidade, como bem lembrado no parágrafo único do artigo 8 do substitutivo. Além disso, o artigo 4º não faz, em momento algum, menção ao atendimento psicológico dos envolvidos na prática do bullying. A presença de psicólogos e assistentes sociais são indispensáveis à reinclusão social dos envolvidos, o que, de alguma maneira, dialoga com a nossa matéria anterior. E da necessidade de aprovação da lei. Claro que seguida da devida discussão que se foi levantada aqui sobre a efetividade da lei por meio de garantia orçamentária. Enfim, feito esse parêntese, encerrado esse parêntese, retomo aqui o relatório. Ainda, ao contrário do enunciado no inciso 14, a família não pode ser agente responsável pela percepção da prática do bullying. Ora, apesar de muitas vezes a família contribuir na percepção, ocorre também a situação em que a família está envolvida no processo da prática da violência, seja direta ou indiretamente. Nesse sentido, a família pode participar da percepção da violência, mas não pode ser responsável pela mesma. Porque, por exemplo, no caso da prática da violência homofóbica, muitas vezes a família está envolvida. Muitas vezes a violência homofóbica é praticada pelo pai e pela mãe. Então, o pai e a mãe sequer têm essa sensibilidade para perceber que a criança está sendo vítima desse bullying na escola. No caso dessa violência específica aí. O artigo 6º institui a criação de grupos de estudos para a produção de conhecimento sobre a prática do bullying nas instituições de ensino. Mas, mais importante que grupos de estudos, seria a criação de um grupo de apoio que abrangesse tanto a produção de conhecimento quanto a intervenção no caso concreto para a reinclusão social dos envolvidos e a prevenção generalizada. No artigo 8º,
parece invasivo em relação à autonomia de organização dos sistemas de ensino ao obrigar... Desculpa, o artigo 8º parece invasivo em relação à autonomia da organização dos sistemas de ensino ao obrigar que cada instituição tenha uma equipe multidisciplinar para tratar da questão. Em se tratando das redes públicas de ensino, por exemplo, a gestão local pode optar por organizar equipes que atendam simultaneamente ao conjunto de escolas ou a grupos de unidades escolares. Melhor será que seu conteúdo seja tratado como forma possível de atuação e inscrito como um parágrafo do artigo 4º. Finalmente, embora seja necessária uma ampla revisão do capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a educação para atualizá-lo em função da nova concepção de ensino obrigatório, introduzida pela aprovação da Emenda Constitucional número 59 de 2009, a proposição ora em exame pode, ao menos no que se refere aos dispositivos em que pretende alterá-lo, avançar nessa direção. Desse modo, ao invés de manter a obrigatoriedade de comunicação de eventos nocivos ao Conselho Tutelar pelos estabelecimentos de ensino fundamental e neles incluindo o bullying, faz sentido ampliar essa obrigação para os estabelecimentos de toda a educação básica. É importante que a lei fique mais concisa e simples para que cada instituição de ensino possa adotar ações de prevenção e intervenção ao bullying que condizem com sua realidade e suas necessidades diversas. Torna-se importantíssimo que, para o cumprimento desta lei, que a Secretaria de Educação de cada ente da Federação se responsabilize pela fiscalização das instituições de ensino. Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 1785/2011, principal, e dos demais projetos apensados, na forma do substitutivo apresentado em anexo.